Olá, tá começando o 96º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, claro, tenho aqui a Bia Kunz, garota sem fio. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Tô animada hoje. Sabe por quê? Por quê? É uma piada, gente. TikTok foi banido nos Estados Unidos. Eu ia falar pro pessoal soltar foguetes e tal. A maioria das pessoas fala, o que eu tenho a ver com isso? Pois é, já tava tendo essa discussão aí há um bom tempo lá nos Estados Unidos sobre o banimento do TikTok. E agora, né, nos últimos dias, aí a Câmara Legislativa dos Estados Unidos, né, aprovou, finalmente, agora é para valer um pacote de leis aí de segurança nacional, olha só. Então não é porque o conteúdo é porcaria, não é nada que vocês estão pensando não, tá? Não é por causa de dancinha, não é porque as pessoas ficam mais idiotas, não é nada disso, tá? É uma questão de segurança nacional. E realmente agora o TikTok, só que ele não vai simplesmente deixar de funcionar, né, Marcos? O aplicativo sumiu, não abre mais, não. Agora vai ter um prazo para que a ByteDance, que é a empresa chinesa, dona do TikTok, venda esse braço norte-americano aí do aplicativo para uma empresa americana, efetivamente, para que a rede seja americana. Isso muda tudo, né? Porque a grande questão que está em discussão, e eu acho pertinente, sabe, a gente discutir isso, inclusive aqui no Brasil, outros países também, está tendo uma discussão bem ampla, é sobre proteção de dados. Aí muita gente se fala, nossa, mas o Facebook sempre fez isso, inclusive se notorizou, né, se tornou o principal e grande veículo, né, grande plataforma que vende dados e não só isso, né, o próprio Mark Zuckerberg já confirmou aí em depoimento lá nos Estados Unidos, né, diante dos congressistas, que as informações dos usuários eram usadas para pesquisas, para análise de comportamento, até experimentos sociais, né, uma loucura isso. Agora, tudo isso estava dentro de território norte-americano, né, gente? Agora, quando tudo isso vai para um servidor chinês, uma empresa chinesa intimamente ligada ao governo chinês, embora eles jurem que não, mas não tem como a gente saber, não tem transparência, né? E lá na China tudo passa por comitês e ministérios que são vinculados ao governo chinês. As grandes empresas, o grupo Alibaba, tem membros do governo chinês dentro da empresa, então tudo lá é muito controlado, então a gente realmente não sabe o que são feitos com esses dados. Embora pareça um pouco teoria da conspiração, Marcos, não é. A China já deixou muito claro, inclusive eles fazem palestras em universidades até aqui no Brasil, e eles não escondem de ninguém que o objetivo do governo é ter a hegemonia mundial, não só comercial, que eles já estão cada vez mais perto, né, ser a maior economia do mundo, mas também cultural. Então isso não é nada escondido. E é fato, a gente já comentou aqui na área de trabalho anteriormente, que o TikTok, ele mesmo não existe na China. Tem um outro aplicativo, né, não é esse TikTok ocidental, e as crianças acessam conteúdos educativos sobre conquista espacial, ciência, medicina, educação, é outro nível de conteúdo, né? Agora no Ocidente liberou geral, então eles têm o objetivo da hegemonia cultural, comercial, é bem notório isso, e claro, isso incomoda demais os Estados Unidos. Mas não é meramente uma guerra imperialista não, tá, Marcos? Porque na União Europeia já começou a discussão sobre esse banimento também. E na própria Ásia, os vizinhos ali, tem Singapura, tem o Japão, todo mundo questiona, né, o que está sendo feito com os dados da nossa população. Mas, claro, tudo é muito mais sério, tudo muito mais complicado nos Estados Unidos, porque eu estava vendo aqui, são 170, 180 milhões de usuários nos Estados Unidos. É uma loucura, né? População brasileira mais da metade da população. Sim, mais da metade da população. E se considerar Brasil, a gente tem 210, se eu não me engano, hoje, né? É muita gente, é assustador. Claro, tem pessoas que têm mais de uma conta, tem contas comerciais, né, de empresas, mas é
É muita conta, gente. E eu não gosto de banimento de redes, assim, mas eu acho que falta realmente transparência e para mim isso faz sentido. A gente tá toda hora falando aqui de VPN, né, marcos de proteção dos dados, de uma navegação saudável, de boas práticas digitais. A gente sempre fala isso aqui para os nossos ouvintes e a gente é terminantemente contra a falta de transparência, tá? E muita gente questiona aí também a questão da liberdade de expressão, mas eu acho que passa tudo por esse aspecto também de transparência, e senão não é liberdade. Todo mundo usa a rede que quer, fala o que quer, mas você não sabe o que está sendo feito com as suas informações que estão sendo recolhidas. Poxa, o Facebook passou por um pente fino, foi escrachado, teve que mudar diversas políticas por pressões populares, pressões governamentais. A União Europeia, mesma coisa, tá sempre com a coleira em cima do Zuckerberg lá. E por que um app chinês não teria que passar pela mesma coisa, não é mesmo? Então tá aí. A gente vai acompanhar aí muito de perto agora como é que vai ficar essa situação do TikTok. Vamos acompanhar as discussões legislativas da Europa e vamos ver se isso vai respingar no Brasil. Provavelmente já aparece alguma coisa parecida aqui no Brasil, porque a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Tem uns detalhes que acho que vale pontuar aqui, assim, né? Eles estão chamando de banimento, etc. É um nome meio errado pro que tá acontecendo, porque eu até publiquei no Threads isso. Eu acho que o TikTok não vai ficar um segundo fora da App Store dos Estados Unidos. Por quê? Porque o processo agora vai ser o seguinte. Entre a gravação e a publicação, deve rolar a canetada do Biden para transformar mesmo isso numa lei. E o que é a lei? O TikTok tem até 9 meses para ser vendido. A ByteDance, né, tem 9 meses para vender o TikTok, se desfazer da operação, na verdade, chinesa, passar para uma empresa americana. E se estiver em negociações, etc., quando acabar esses 9 meses, tem 3 meses a mais. Essencialmente, eles têm 1 ano para resolver isso aí. Nesse intervalo, já é certo que vai ter processo, né? O TikTok vai tentar reverter isso vai bater na Suprema Corte, até bater lá, vai ter recurso e etc. Essa briga vai levar mais do que isso para se resolver. E nesse meio tempo todo, com 170 milhões de usuários. Eu cacei aqui antes, eles faturaram coisa de acho que 16 bilhões no ano passado, uma coisa assim, só nos Estados Unidos. É um negócio gigantesco, inclusive para americanos, né? Tem gente que, enfim, tudo bem que depende de uma plataforma, é um problema, mas olhando do ponto de vista de negócio, que o TikTok falou, que a mesma defesa que o Facebook tinha dado antes, quando teve problemas também, é o seguinte: tem gente que tem economias que agora giram em torno disso aqui. A pessoa que virou lá influenciadora e tem uma equipe de 10 outras pessoas, editor, não sei o que lá, muito emprego pendurado nisso aí. Paciência, ele colocou no app chinês, azar. Ok, acho que até certo ponto. E dentro mesmo desse banimento tem umas questões legais que são bastante relevantes com base no que já aconteceu. O Casey Newton, do Platformer, ele conversou com especialistas legais que disseram o seguinte: já teve lá, sei lá, há algumas décadas, um processo parecido sobre o envio de cartas promovendo ideias comunistas nos Estados Unidos. E o governo falou: não, o correio não pode entregar isso. E o caso se resumiu assim: o governo não pode impedir que uma mensagem que ele não goste seja enviada pelo correio e não pode julgar que essa mensagem, e mesmo que essa mensagem convença outras pessoas de ideias que ele não gosta, isso está dentro lá do âmbito dos Estados Unidos de liberdade de expressão, é mais permissivo e um pouco mais leniente do que aqui, mas isso acontece. Existem 2 outras avenidas aí que o governo americano pode tentar justificar para esse banimento, e a principal delas, que pode colar com a Suprema Corte americana, isso de acordo também com as entrevistas do Casey Newton, é a de ameaça à segurança nacional. Porque todas as outras são assim, a nossa legislação permite que isso aconteça. Se você não gosta, é porque você não gosta. É diferente de uma ameaça nacional. E aí, em caso de ameaça nacional, dá para passar por cima das leis que garantem liberdade de expressão, porque é um assunto bastante específico. O TikTok não se ajudou durante esse processo. Quando ele estava para ser banido aí... Banido não, é difícil falar banimento, não é banimento. Quando essa proposta foi aprovada por uma comissão faz umas 3 semanas, 1 mês, 2 talvez, o TikTok, o que ele fez? Colocou um aviso lá na home do app: criançada, liga para os políticos, fala que vocês não querem.
E é um tiro no pé, porque assim, se o negócio está sendo investigado por manipular as mentes maleáveis das crianças, você manda um monte de criança em efeito manada, liga político, você está comprovando o que você diz que você não faz, né? Uma bobagem que eles fizeram. Mas ainda assim, todas as proteções que existem lá nos Estados Unidos, inclusive essa de liberdade de expressão dos usuários. O governo não pode cortar um veículo de comunicação desse jeito. Isso tudo sobre a legislação de lá, com base em pessoas especialistas de lá, que eu tô lendo bastante sobre esse assunto. É o que eu acho, e não dá para comparar isso com o Brasil. Sobre o lance da Europa, eles estão investigando o TikTok porque eles lançaram recentemente uma coisa que já tinha aqui, na verdade, que é assim, vê vídeo, compartilha com os amigos e ganha uns troquinhos aqui. E isso pode ferir o DSA, que é o Digital Services Act, que o TikTok teria que ter mandado lá um formulário avaliando riscos e não sei o que lá, porque eles lançaram isso na Espanha, mais uns 2 ou 3 países. Então esse bololô todo é um pouco mais complicado do que o TikTok banido, eu vou dizer de novo, ele não vai ficar um segundo fora da App Store ou da Play Store, porque entre hoje e esse vencimento de 1 ano, e talvez até mais, porque esses processos levam uma década para serem resolvidos, e até ser resolvido não vai poder banir ou não, e essa conversa vai se resolver de um outro jeito, provavelmente. E saiu na Bloomberg uma matéria que fala assim, a ByteDance internamente, mas a Bloomberg tem fontes lá, diz que só vai vender o TikTok em última instância. Isso quer dizer o quê? Que eles vão vender o TikTok, né? Porque se chegar lá, eles vão piscar, né? Acho que primeiro era não, vamos vender, né? Só aquelas 5 fases do luto. Eles passaram da negação direto já para aceitação. Então eles já sabem que eles vão ter que fazer isso sem passar pela barganha, etc, etc. Então, estranho. E a parte de segurança, isso é uma coisa que o Guilherme Rambo já falou assim. Ele é um cara bastante ligado nessa parte de segurança e exploração exploração não do jeito maligno, mas de identificação de vulnerabilidades, etc. E tanto ele quanto a comunidade de segurança fala assim, a gente nunca encontrou, a gente nunca viu o cano fumegante de que acontece a espionagem. Dá pra dizer que não acontece? Não, é impossível você dizer que não, né? É que nem o papo da urna eletrônica lá. Mas todo mundo que futucou até hoje, ninguém achou a prova de que isso acontece. Então, tem essas variáveis todas aí no meio do caminho, mas fato é que... E uma outra coisa também que foi muito curiosa, que essa lei agora só foi aprovada porque ela foi enfiada junto de um pacote de alívio para a Ucrânia. Porque se não fosse junto dessas outras coisas todas, não teria passado, como o próprio Senado já tinha dito que ia acontecer. Então, é um contexto cada vez mais complicado e mais embolado para essa situação toda, mas é como está agora. É que tem eleição se aproximando também, e tudo isso é um dos poucos pontos de convergência entre republicanos e democratas, então o negócio aí acaba andando, né? Mas é só por esse motivo também. E o que vai acontecer? Para o usuário, ele vai continuar postando seu vídeo, baixando, criando conta, isso não muda muita coisa. Mas o que a gente vai acompanhar agora são os bastidores, né? Para que servidores vão, quem vai assumir, como é que vai ficar a questão da transparência, será que a China... a ByteDance, o governo chinês realmente vão, como você disse, né, vão ceder fácil. Esse é só o primeiro capítulo da história. O fato é que agora existe uma legislação e o negócio vai ficar mais interessante, porque não é só bate-boca não, né? E essa questão política é importante, porque por conta de eleição, existe uma chance que não é zero do Trump voltar a ser presidente, e ele, apesar de ter tentado banir o TikTok na presidência dele, falou aí nos últimos meses, não tem que banir o TikTok, porque aí só o Facebook vai dominar o mercado, etc. Especulam que é porque um dos grandes doadores lá para o Partido Republicano, ou mesmo para a campanha do Trump, é um cara que tem investimento enorme na ByteDance ou no TikTok, então tem aí um outro aspecto dessa conversa, mas para dizer o quê? Pode acontecer do Trump entrar lá na presidência e canetar e pronto, desfazer a coisa toda, né? A gente vai ter falado um monte aí para nada, né? Então tem esse outro detalhe para levar em conta também nesse bololô todo, mas nesse momento o que a gente sabe é que o Biden tá para assinar talvez hoje ainda essa lei, mandando a ByteDance vender o TikTok ao longo do próximo ano. E o Elon Musk, né, herói de uns, vilão de outros, ele já veio ao público e ele é contra tudo isso, ele quer que o TikTok continue como sempre foi e deixa rolar. Então isso dá algumas pistas da gente entender como é que realmente as coisas funcionam, né? É tudo muito lindo falar em liberdade de expressão, como uns gostam, mas tem muitos interesses, dados hoje são valiosos, governos têm interesses comerciais e também de dominação cultural, como eu falei, então,
tantas variáveis envolvidas aí. Então a gente vai prestar atenção aí, ver como é que as coisas vão. Será que aqui no Brasil isso pode acontecer, Marcos? Se acontecer, vai ser na canetada, né? Alguém vai falar, tira do ar e acabou. Tira da App Store e acabou. Aqui os negócios são mais... Já viu? Meio República das Bananas, assim. Vai na canetada. A gente já viu o WhatsApp sabe disso, o Twitter passou perto, o Telegram sabe disso. Pois é. E é isso aí, gente. É um papo bem interessante. A gente vai trazer novidades aí conforme a coisa evolua, porque isso vai ter impacto em outras redes sociais, em outros aplicativos. Você que é dev, você que tem um empreendimento, depende de redes sociais, isso impacta muito a vida da gente, né? E pela Sotes Telecom. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, claro, tenho aqui a Bia então sendo os próximos capítulos. A gente vai seguir aqui com um adendo que assim que a gente começou a gravar hoje, no andar de cima ou de baixo, em algum lugar começou martelada, furadeira, então eu vou tentar ao máximo evitar que isso vaze aqui na gravação, mas se acontecer, desculpem, espero que seja só hoje. Mas eu vou seguir aqui. E antes de trazer os primeiros follow-ups do episódio, vou, é claro, agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e segue oferecendo uma série de presentes para você que quer passar a ter um café gostoso aí todas as manhãs. A Vero, ela procura por pequenos produtores de café especial por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina uma vez por mês com um presentinho, uma coisa gostosa que harmoniza ali com o café. Tem uns cookies de laranja esse mês que são super gostosos. E você pode, com a Vero, escolher qual que é o tipo, a quantidade de café que você quer receber. Então você pode escolher se quer o grão torrado, se quer ele já moído para você não ter que moer em casa, ou se você não puder, mas espera aí que eu já falo sobre moer o grão. Ou então você pode receber em cápsula de expresso também, né, para botar na sua maquininha aí. E você pode escolher se quer a torra clara, se quer a torra escura. Eu recebo as duas, né? Porque aí depende do clima do dia, que tipo de café eu quero, eu moo na hora, faço o meu café. E eles torram o café todo dia para mandar para quem assina, o que é excelente, porque o café recém-torrado é outra coisa em relação ao café que já foi torrado faz tempo, às vezes não foi torrado com tanto cuidado, né? E se ele já foi moído e torrado há um tempão, então esquece, não é esse café que você vai tomar. Você não conhece um café gostoso de verdade mesmo se você nunca tomou ele recém-torrado, recém-moído, é uma outra bebida. E para assinar tem duas modalidades, que são a anual e a mensal. E a modalidade anual, ela oferece 17% de desconto em relação à mensalidade. E isso, eu te digo, com conhecimento de causa, que é um dos melhores custos-benefícios da vida que você vai achar para tomar um café gostoso. E o plano anual é um presente bacana também para alguém da sua vida aí que goste ou que esteja começando a gostar de café, você vai acertar muito no presente. Os cafés, quando eles mandam, vem sempre com uma explicação de qual que é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, variedade, características também. Então você vai aprendendo os outros aspectos aí, que nem vinho, né? Degustar o café, etc. E você aprende mesmo, você começa a ver ou sentir as diferenças de um para outro, etc. E para comemorar que a Vero está de volta patrocinando a Gigahertz, ela está oferecendo o seguinte, se você for assinar o plano anual em vero.café, Vero com 2 Os, mas tem link na descrição, vero.café/ADTrabalho. Para assinar o plano anual, você ganha um moedor manual, lembra que eu falei que ia falar de moer o café? Você pode moer o seu café se você for receber só em grão. Além disso, uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café. Você recebe também um guia de preparo e 100 gramas aí de presente de um café, um grão surpresa, para aproveitar ainda mais aí a sua assinatura. Ou, se você for assinar o plano mensal, tem presente também, R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Eu assino a Vero faz uns 3 anos, um pouco mais já, sou super satisfeito, sempre gostei muito, da primeira vez até hoje, acertaram no grão, é muito gostoso fazer esse café, vira um ritual mesmo, eu detesto essa palavra com essa afetação toda, mas é verdade, a gente vai falar sobre criação de hábitos já, vira mesmo um ritual toda manhã, à tarde, enfim, vai lá, vero.café/ADTrabalho ou então usa o cupom ADTrabalho, A, letra A, D, letra D, trabalho, na hora de fazer o checkout e aproveita os presentes, o desconto e principalmente um café bem gostoso. Obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. O Área de Trabalho é movido a café, e café é sinônimo de produtividade. Aproveite essa oportunidade para garantir os seus presentes, ficar mais produtivo e continuar acompanhando a gente. Muito obrigada ao pessoal da Vero por patrocinar o Área de Trabalho.
Muito obrigado. Eu quero trazer aqui um primeiro follow-up, já é o momento Evernote da semana, porque eles estão agora correndo atrás do tempo perdido, né? Toda semana tem aparecido ou um teste, ou um lançamento, alguma coisa assim. Tudo que sai, eu tô retweetando lá também. Tô sempre... Vou mudar a home, acho que o que eu mais gostei, além das novas implementações, é que eles vão mudar a home do mobile, né? Como eu odeio aquilo lá. Sabe que foi um dos motivos para eu usar menos o Evernote? Porque aquilo é muito confuso, é complicado. Tentaram fazer uma coisa bonita, assim, mas é muito poluída, eu nunca me dei bem, e pelos prints que o pessoal tá postando lá e que eu tô acompanhando, vai ficar bem mais clean, graças a Deus, nossa senhora. Mas e as novidades, Marcos? O que vem aí? Calendário, importação de conteúdo? Eles tinham começado um teste e oficializaram agora que você pode usar o calendário do Evernote para criar eventos ali, sem ter que conectar a um calendário externo do Google, do Outlook também, né, quanto da Microsoft, e lançaram já tanto para desktop quanto para web. Então isso deve chegar para mobile, a gente espera que em breve, mas já está rolando. E a importação de conteúdo, eu fiquei confuso, não tinha ou eles estão complementando? Tinha, estão complementando. Na verdade, eles tinham acesso ao Drive e eram só alguns tipos de documento, né? Agora tem tudo, tem notas da Apple, tem notas do OneNote. Antes era tudo muito restrito a documento, planilha, acho que apresentação também, não me lembro bem, mas era mais documento, planilha, PDF, coisas que ficavam no Google Drive. Agora não, agora você pega de qualquer lugar ali, né? Vai ter algumas nuvens, vai ter acesso externo e geralzão, né? Apple Notes, OneNote, Word, Google Docs, Notion, né, nos formatos DocX, HTML, TXT, Markdown e outros formatos como anexos dentro da nota. E eu dei um feedback para eles lá e eu pedi para adicionar o Samsung Notes, porque há muito tempo atrás, quando o Samsung Notes se chamava S-Notes, tinha uma integração nativa com o Evernote que eu adorava. Foi uma parceria temporária, infelizmente, mas ajudou muito, foi um fator de decisão na época para eu comprar o meu primeiro Note, Galaxy Note, e era fantástico você ter ali o S-Note dentro do Evernote e usando a caneta. Eu sinto muita falta disso, principalmente porque caneta, vocês estão carecas de saber, eu uso o tempo todo e o suporte para esse tipo de entrada no Evernote ainda é bem precário. Então, quando você tem a integração com uma ferramenta bem completa, que é o Samsung Notes, dentro do Evernote, mas te permitindo fazer adições e alterações ali dentro do Samsung Notes novamente, né? Como a gente já faz com Word, Excel. Puxa, vai dar um boost na produtividade. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Boa, e sabe o que pode acontecer também? Agora que o Evernote está deixando mais parruda a importação de conteúdos, etc., as outras ferramentas vão passar a deixar mais parruda a integração e importação de conteúdo, incluindo a partir do Evernote, que eu sei que isso existe uma barreira de saída do Evernote grande, que nem todo mundo dá suporte a isso, etc. Tudo bem que parte disso pode ser um pouco de dificultação do Evernote para tirar as notas, mas ainda assim eu imagino que isso vai gerar uma reação no mercado aí do pessoal tentando ao máximo oferecer o caminho inverso também, né? É assim, né? A concorrência sempre tem, concorrência é ótima, mas para o seu serviço melhorar, você tem que prestar atenção não só no que as pessoas querem, no que elas solicitam, mas nas fraquezas dos concorrentes também e cobrir esses gaps, né? É aí que você conquista novos usuários, traz usuários antigos que tinham migrado novamente, ou aqueles que estão com preguiça de mudar, tipo eu, né? Fideliza esse pessoal aí que tá a um pezinho de ir embora, mas não vai. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Com tanta concorrência boa aí agora, né? Integração é uma excelente saída, no meu entender, porque acho que ninguém usa um app só, né? Hoje em dia, você usa PDF, escreve, anota, você tá todo escaneia, às vezes você tá pulando de um app para outro ali e você quer tudo conversando entre si. Então, se o Evernote cumprir isso, vai ser um grande diferencial. Boa. E a gente falou faz uma semana sobre dual boot entre Windows e Linux, etc. E um ouvinte anônimo falou que foi usuário de Ubuntu de 2005 a 2018 e desde 2019 se tornou um usuário de Windows. E o que levou a isso foi o WSL, ou Windows Subsystem Linux, que permite instalar várias distros de Linux como subsistema do Windows.
Ele falou que como parte do trabalho dele é lidar com servidores Linux todo dia, tendo o Ubuntu instalado no Windows sobre o WSL, fez com que eu tivesse todas as facilidades aí do terminal do Windows 11 e ainda ganhasse todos os recursos do Windows. Ele falou que toda essa migração aconteceu sem nenhuma dor, já que tudo que eu fazia anteriormente no Ubuntu nativo eu continuo fazendo perfeitamente no Windows, e apesar da palavra subsistema soar como uma lentidão ou gambiarra, na verdade o produto é maravilhoso e traz todas as funcionalidades e facilidades do terminal do Linux numa janela. E falou, sim, quando eu digo todas, são todas mesmo. Então tá aí uma dica, vai ter link aqui pro WSL na descrição, bem interessante. Olha, eu não sabia disso, me surpreendeu muito positivamente, me surpreendeu mais ainda saber que não tem lentidão nem gambiarra. Muito bom, legal. Obrigada ao nosso ouvinte anônimo que mandou essa dica. E a gente fez um episódio especial recente sobre administração de e-mails e coisa assim, e o Roberto Júnior deu a dica de 2 serviços que são o followupthen.com e o followupcc, que eu vou deixar na descrição aqui também do episódio. E ele falou, dentre as várias funcionalidades, tem a opção de mandar um e-mail que você delegou com cópia oculta de volta para você mesmo daqui a X tempo. E caso a pessoa não tenha te respondido, o serviço vai lembrar você sobre isso. Ele falou também que tem até a opção de lembrete recorrente. São coisas que existem, acho que de uma forma padrão no Gmail, por exemplo, a partir de lembrete, etc. De app, alguns apps também de e-mail, mas para quem não tem acesso a isso, seja lá porque usam algum e-mail, coisa assim, você tem um serviço dedicado a fazer isso, com questões de privacidade, vale a pena dar uma olhadinha. Eu acho que é bem interessante, né? Poxa, legal, ajuda bastante, né? Interessante ele avisar e fazer esse follow-up para você, né? E, na verdade, eu acho que esse serviço se integra só com o Gmail, se eu não me engano, né? Não me recordo agora se tem Outlook, entre outros serviços webmail, mas com certeza você ter um controle de follow-up em um lugar separado é fundamental. E se você quiser fazer isso à mão, como eu faço aqui, ou então eu salvo no Todoist às vezes, dependendo do follow-up que eu quero, fica disperso, né? Algumas coisas eu coloco um lembrete dentro do app de e-mail da Samsung, algumas coisas estão fora, eu jogo no Todoist, então, poxa, seria legal ter um lugar só para acompanhar follow-up. Então fica as dicas aí, né? Follow-up then e follow-up CC. O legal, eu tô vendo no site do Follow-up then, você coloca a data que você quer ser lembrado como o endereço de e-mail. Então, você coloca, sei lá, 8 a.m., né? Monday 8 a.m., @followupden.com, etc. Isso como está na sua conta logado, você já faz parte do sistema, e se você criar o lembrete para ser lembrado às 8 da manhã na segunda-feira sobre aquele e-mail, que eu achei um jeito bem interessante, né, eu não sei se dá para chamar de uma gambiarra, mas é criativo para fazer a coisa funcionar com menos atrito, né? É parecido com o da Samsung também. Eu marco a bandeirinha e ele pergunta quando quer que eu lembre. Aí eu marco lá, quarta-feira, 8 da manhã. Aí o que vai acontecer quarta, 8 da manhã é uma notificação como se tivesse chegado um e-mail novo, mas na verdade é só um lembrete. Pois é. Agora, Bia, sobre lidar com PDFs e também o assunto de OCR, etc., o Roberto Júnior, que acabou de dar essas dicas, ele falou que testou um arquivo pequeno e funcionou no site ilovepdf.com, que você conhece, né? Você trouxe ele pra cá uma vez, né? Então, olha aí, fica mais uma dica. Eu tinha até esquecido desse app, né? I love PDF. Todo mundo que ama PDF, não é que eu ame PDF, mas eu uso muito, né? É um casamento forçado. Fui casada na marra ali. Mas tem outras coisas ali, como o Roberto falou, né? Transformar JPG em PDF, gerar novos PDFs, criar seus próprios PDFs. É interessante, vale a pena conhecer. No assunto de OCR, que é um problema que não é resolvido para todo mundo, é interessante que cada um tem uma necessidade específica que uma ferramenta específica não resolve. Acho que eu já vi de casos de uso e necessidades e falta de funções diferentes para um monte de gente aqui com o reconhecimento de caracteres, né, no PDF que não está ali com o texto selecionável. É engraçado que cada um tem um jeito diferente aí que precisa. Eu vou deixar na descrição de novo aqui a ferramenta que o Rambo criou recentemente sobre isso, o OCR It, mas ainda assim está aí, de acordo com o Roberto Júnior, na necessidade que ele teve lá de testar o OCR em PDFs, funcionou no ilovepdf.com. E como tá aparecendo serviço assim, né? Eu, pelo menos, vejo os ads no Twitter aqui pra mim. Tem muito serviço de IA, aquelas extensõezinhas lá,
os chat GPTs, assim, com uma customização na interface, né? É muito legal e muito focado em PDF. Não sei se é porque eu procuro, porque eu vejo muito sobre isso, o algoritmo sabe, mas tem muitas aplicações diferentes e eu quero pegar um tempinho, assim, daqui para frente, pelo menos dar uma espiada em cada um desses serviços, ver se eles trazem alguma coisa diferente ou se são mais do mesmo e os chat GPT às vezes já resolve ali o que eles oferecem, né? Mas vale a pena conhecer, com certeza. Boa. E na semana passada, né, na aula que você deu com um review pro livro do Daniele sobre porque as pessoas acreditam em teorias da conspiração, fake news, etc., o Alexandre Custódio falou que recomenda sobre isso o documentário que ele assistiu recentemente na Netflix, que é A Rede Antissocial dos Memes ao Caos. O Alexandre falou que esse documentário trata da origem do 4chan, né, que é um site... Enfim, pra quem não conhece, vocês não precisam conhecer. E também a partir dele surgiram grupos como o Anonymous, que o Anon também, e como a gente pode passar de trollagens e bobagens de adolescente a grupos de desinformação, ódio, teoria da conspiração e acabar influenciando a sociedade no mundo real. A minha máxima com relação a redes sociais e perfis e serviços de publicação de conteúdo, sempre falei isso, o melhor de tudo isso é que qualquer um pode ter um perfil e criar seu próprio conteúdo. E o lado ruim é que qualquer um pode ter o seu perfil e criar o seu próprio conteúdo. Eu acho que nenhuma rede escapa, mas acaba tendo aquelas preferidas ali, né? Por ter talvez uma dificuldade para se chegar até essas pessoas, né? O 4chan é meio notório nisso, mas por mais que seja difícil, ninguém é 100% anônimo na internet. É possível chegar a qualquer pessoa assim. Tem aí muitos serviços que ocultam IP, que ocultam seu perfil, você pode criar até e-mails que não existem. Tem de tudo, só vai dar um pouco mais de trabalho para chegar até você, mas dá para chegar até você, viu? Então, e esse... Bom, o Rambo estava comentando sobre isso e ele falou uma coisa que eu acredito também, que é, por exemplo, terra plana, né? Que deve ter começado com uma brincadeira e etc. E as pessoas que passaram a acreditar de verdade, tem o grupo que acredita de verdade, que acha mesmo que a Terra é plana. Teve um cara, faz uns 2 anos, isso eu acho, nos Estados Unidos, que construiu uma traquitana no jardim, no quintal da casa dele, para comprovar que a Terra era plana, se lançou, se estava inteiro e morreu. Então, as pessoas, né, eu costumo falar que elas são predadas aí quando isso acontece, que elas estão vulneráveis, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Isso. E esse documentário deve tratar disso, especificamente sobre essas comunidades online, onde o ódio é moeda de troca, né? E é símbolo de status, etc. Que é uma coisa que eu vejo vazando cada vez mais pro Twitter, mas isso fica para um outro episódio. Mas tá aí a dica do Alexandre Custódio, A Rede Antissocial dos Memes ao Caos. Legal, já salvei aqui e vou assistir. Boa. Agora um papo sobre IAB, você trouxe agora há pouquinho falando dos PDFs, etc. Você mandou para mim a notícia de que Oslo comprou o ChatGPT para 110 mil alunos e professores para uso aí na sala de aula. E isso ecoou, de certa forma, uma notícia que eu vi sobre o Brasil recentemente, o governo de São Paulo que vai usar o ChatGPT para planejar aulas também. Deixa eu falar sobre esses 2 assuntos aqui, mas acho que a gente pode começar com a forma como Oslo vai passar a tentar integrar isso aí na sala de aula, né? Então, tem movimentos antagônicos, né? Aqueles que querem tirar o excesso de tecnologia de sala de aula. A gente comentou sobre isso, alguns países, como a Alemanha. A Alemanha está bem preocupada com a queda do rendimento dos alunos, o desempenho no ranking PISA, né? Só que quando a gente fala queda, eles ainda estão lá no top 10, né? É outra realidade se comparar com a gente. Mas o pouquinho que eles já recuaram já foi motivo de preocupação, né? E na Noruega eles estão investindo mesmo no ChatGPT, o que eu acho ótimo, né? Ainda mais o GPT pago. Dentro do ambiente de sala de aula é um ambiente controlado e as pessoas vão aprender a realmente usar essa ferramenta e saber as utilidades dela. Porque eu acho que a grande diferença do ChatGPT para quem usa e para quem não usa é o quanto isso transforma a sua vida se você souber usar. Se você não tem familiaridade e vai tentar usar pela primeira vez, você vai tender a usar como se fosse o Google, aí vai se frustrar ou vai xingar muito no Twitter depois. E o que aconteceu aqui no Brasil é sobre o uso, né, do ChatGPT para elaboração de material didático, né? Eu acho que houve
um engano, algum mal entendido, porque eu vi muita gente criticando, falando que os professores iam ser dispensados, que tudo ia ficar na mão das máquinas, da tecnologia, mas não é nada disso, não vai ser dispensado nenhum professor. A equipe que elabora os materiais didáticos continuará a mesma, só que eles vão continuar usando, eles vão começar a usar o ChatGPT para agilizar e facilitar o trabalho de revisão depois deles, ou seja, é para melhorar a produtividade e a eficiência, que é o que a gente fala aqui, segredo, é o que a gente fala o tempo todo aqui no área de trabalho, hein? A gente fala para professores criarem suas aulas com auxílio do ChatGPT, slides, mas o hate que bombou nas redes com relação a esse assunto, além do pessoal que não gosta do governador, né, ia xingar do mesmo jeito, mas é o desconhecimento com relação ao que é o ChatGPT que realmente me chamou a atenção. O pessoal acha que não vai mais ter professor na aula, não, viu, Marcos? Vai ser tudo robozinho lá, os alunos estudando sozinhos no computador, quando não é nada disso. Exatamente. No caso lá de Oslo, a gente viu o que eles pretendem fazer é adotar mesmo o uso do ChatGPT na sala de aula, então é interagir com a ferramenta durante o processo de ensino, etc. E, basicamente, o secretário de Educação de lá falou assim, isso aqui, a oportunidade que isso oferece, ela é tão grande quanto a da chegada de livros didáticos à escola como parte aí do método de ensino. Ele vê nisso uma oportunidade grande de complemento, facilitação, etc., né? A gente já viu aqui, a gente já teve feedback de pessoas que ensinam, né? Professoras e professores aqui no Brasil que estão usando o ChatGPT ou para planejar aula, como é justamente o que deve acontecer aqui no governo de São Paulo, com a determinação, a iniciativa do governo, ou então durante a aula mesmo, como parte de uma ferramenta para ajudar os alunos e alunas a aprender melhor, etc. E tem uma coisa que, nessa sexta-feira, a gente já falou sobre isso na Alura, acho que pode falar. A gente vai publicar um episódio do Revista Fora de Controle com o Stephen Wolfram, que é um dos papas aí da imperdível ciência da computação, né? O cara tem a linguagem dele, etc. Um spoiler rápido de uma coisa que ele fala, justamente sobre a habilidade que o ChatGPT tem de fazer analogias, né? Porque para você fazer uma boa analogia, você tem que manjar das duas coisas que você está fazendo a analogia. Nem sempre é o caso, né? Então ele fala, isso aqui tem que ser treinado, etc. Ele não faz direto aí uma analogia boa, mas ainda assim, você adaptar o ensino ou um conceito específico para o repertório que a criança ou que o jovem, que a aluna tenha, isso pode ser uma coisa muito mais poderosa do que ter uma aula formalizada ali, que a pessoa tem que encontrar o conhecimento naquela informação única, né? Se você trouxer isso para a realidade da pessoa, e o ChatGPT é ótimo para fazer isso, você potencializa muito a fixação da informação, aprendizado, etc. Isso é sobre essa iniciativa de Oslo de trazer para a sala de aula. Sobre aqui o uso para planejamento de aulas na rede pública de São Paulo, eu acho que você matou a charada, assim. A pessoa lê o título, Governo de São Paulo, e depende se ela gosta do governo, ela já sabe se vai gostar ou não da notícia antes de terminar de ler o título da matéria, né? E aí manda no grupo do WhatsApp, tá vendo só, eles vão usar ChatGPT e mamadeiras estranhas aqui na sala. Não é por aí, né? E o processo é o seguinte, o planejamento das aulas que é feito por professores curriculistas vai passar a ser feito pelo ChatGPT, né? Ele vai gerar a primeira versão da aula com os temas lá que vão ser as referências que vão usar, etc. Feito isso, esses mesmos profissionais vão entrar na parada e vão fazer os ajustes, as revisões, os complementos, etc. E isso depois ainda vai passar pela secretaria para revisão, para aí sim chegar na sala de aula como a estrutura, o planejamento da aula. Não é professor substituído por um PC 486 rodando internet de escada para ensinar sobre por que o avião fica no ar. É um pouco mais planejado do que isso. Ainda assim, o Ministério Público já está cobrando explicações do governo, quer saber quais materiais que vão usar para fazer a tecnologia, o detalhe de como vai funcionar, qual é a pesquisa que comprova os dados que sustentam a decisão. Ok, acho super válido você olhar para isso, mas é esse tipo de iniciativa que gera os dados para as pesquisas e faz o negócio andar para você poder evoluir e melhorar o processo, etc. Então, acho que antes de ficar bravo ou de aceitar a notícia porque ele é o governo de São Paulo e decidir com base nisso se você concorda ou não, vale entender, porque eu acho que o potencial que isso tem
é gigantesco. Qualquer pessoa que já usou ChatGPT para planejar uma aula, uma palestra, uma pauta de podcast, sabe o adianto que isso dá. E não é porque é preguiça de fazer, é porque ele complementa, ele eleva a qualidade do material. E feito isso como base, tudo que vem depois é elevado também. Então achei interessante, né? Eu imagino que entre esse planejamento de usar o material didático e até chegar mesmo na sala de aula final, etc., vai ter algum boi na linha, alguém vai botar uma medida que vai impedir, proibir que isso seja ajudado. A gente sabe como é que essas coisas funcionam, mas eu acho que a direção, a iniciativa, a intenção, eu não consigo ver como uma coisa ruim, independente de quem que está lá sentado na cadeira de governador. Acho que a conversa tem que ser um pouco mais ampla do que essa, senão a gente nunca vai sair do lugar, né? Exatamente, o que a ferramenta faz é adiantar o trabalho braçal, porque até para preparar uma aula existe a parte braçal da coisa, enquanto o professor vai poupar o seu esforço ali para a intelectualidade mesmo, para os refinamentos no conteúdo, que é isso que importa, né? Agora, a minha preocupação com relação a isso é se vai ter algum tipo de acompanhamento do trabalho desses professores, pelo menos no começo, treinamento, para não acontecer o que a gente viu naqueles papers, né, aqueles artigos científicos que a gente comentou aqui antes, né, Marcos? Que o pessoal fazia copy-paste. Puxa vida, gente, copy-paste no artigo científico. Já pensou, o aluno abre lá a apostila e tá escrito, eu sou um modelo de linguagem. Começa a pagar esses micos aí, né? Mas para usar bem tem que saber usar, então vai ter que ter, sim, algum tipo de treinamento e acompanhamento, pelo menos no início, tá? Sim, sem dúvida. E o material que vai chegar na sala de aula, pelo que eu entendo de como isso foi anunciado, está sendo explorado, é o seguinte. Para a professora, para o professor, não muda nada. Ela está recebendo, assim, é o roteiro com o planejamento da aula. O processo de geração disso, que lá no começo incluiu o ChatGPT e seguiu com revisão do professor curriculista, secretaria, etc. Esse material chega para, a hora de dar aula mesmo, vai ser da mesma forma que era antes. Só que uma etapa disso incluiu o ChatGPT, que eu vejo como uma coisa positiva. De novo, não pela preguiça de gerar um material que pode estar com alucinações e ninguém nunca vai saber, mas pelo adianto que isso dá no trabalho de todo mundo, incluindo esse, para organizar grandes volumes de informação, é para isso que ele existe, né? Então, não consigo ver como uma coisa ruim, não. Todo mundo sabe como o professor é sobrecarregado, né? Ele ganha por hora aula, mas ele corrige prova, ele elabora trabalho, ele elabora aula, monta slide, às vezes monta ali PDFs e apostilas, e ele não recebe diretamente por isso, né? Então esse é um trabalho, sim, que tem que ser otimizado. Exatamente. Bom, vai ter link na descrição aqui. É claro que a gente quer saber o que vocês acham, inclusive de quem discorda, né? A gente tá falando aqui que existem jeitos e jeitos de discordar, a gente quer saber de vocês. Então, gigahertz.fm/feedback, mandem pra gente, que eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes aí que a gente viu acontecer sobre o ChatGPT e parte de pedagogia nos últimos meses, talvez anos. Então, isso, especialmente com quem lida mesmo com educação, mandem pra gente, ponto a favor e contra também, pra gente ter umas conversas ainda melhor informadas aqui. Professores, né, de todos os níveis, e não só de São Paulo, mandem um feedback pra gente. Queremos saber a opinião de vocês, concordando, discordando, embasando a sua opinião também. Somos totalmente abertos à divergência de opiniões, tá? Aqui o espaço é democrático e todo mundo pode trazer os prós e os contras. Porque para você melhorar alguma coisa, a gente tem que avaliar os prós e os contras sempre, né? Todo mundo quer o melhor e aqui no podcast não é muito diferente. A gente quer sempre o melhor. Exatamente. Encerrado esse assunto, eu quero trazer aqui agora um que a gente misturou um feedback que vocês receberam com um tema que a gente resolveu trazer e explorar mais a fundo aqui, que é sobre lembretes, tarefas e criação de hábitos, que a gente viu que vocês gostaram muito. A gente trouxe um complemento disso, mas antes eu vou trazer o feedback aqui do Igor Albuquerque, mas antes ainda, que nem o Brinquedo na Fonte, abre parênteses, eu vou trazer aqui o patrocínio da Sortes Telecom, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue resolvendo para você a telefonia IP e comunicação também da sua empresa. A Sortes Telecom é uma operadora de voz e de dados e ela oferece um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e também linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sortes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, fiação, complicação e coisa assim. E ela oferece também uma série de ferramentas para você gerenciar, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das equipes.
Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, e então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de acessar as métricas das ligações, você economiza com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é a seguinte: em São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está atrás de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviço de voz, entra em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Vai no site deles, sotes.com.br, sothis.com.br, tem, claro, link na descrição do episódio, ou vai lá no Facebook, vai no Instagram, procura por @SotesTelecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E a gente não está falando sempre de otimização aqui? Então aproveite essa oportunidade com a Sotes Telecom, porque é sinônimo de mais eficiência, mais inteligência, menos esforço, menos perda de tempo, e é isso que a gente quer. Muito obrigado ao pessoal da Sotes por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado, e vamos lá, o Igor Albuquerque, sobre aplicativo de lembrete, lista de tarefas e coisa assim, deu a dica do app TickTick, que não é o TikTok, é o TickTick, TICK, 2 vezes. Ele falou que era um fã do Todoist, mas sempre sentiu falta dos eventos do calendário. Ele falou que está usando o TickTick faz uns 2 meses e está se encaixando super bem. Além da lista de tarefas e calendário, ele traz também uma parte de hábitos, com a opção de você repetir um lembrete, até mesmo várias vezes ao dia. E na parte paga, ainda dá também para ver relatórios de tarefas e hábitos. E além disso, ele falou que tem a parte de notas, que pode ser ou uma nota independente, que ele ainda está tentando, e notas e lembretes também, parecido aí com o Evernote. A gente tinha falado do TickTick antes, quando a gente falou de tarefas, eu dei uma menção honrosa para eles, né? São um aplicativo, um serviço bem antigo, já muito bom. E legal saber que os desenvolvedores estão sempre aprimorando, melhorando, continua a todo vapor. E se você não encontrou ainda seu app de tarefas ideal, está procurando, ou ainda não achou a solução perfeita, dá uma espiadinha lá no TickTick, instala, experimenta. Quem sabe não é ele que vai melhorar a sua produtividade, né? É isso aí, o link, claro, vai estar na descrição aqui do episódio. E seguindo com esse assunto de criação de hábitos, a gente resolveu explorar isso um pouco mais a fundo, tentar fazer esse episódio ser o guia definitivo aqui. Claro que não vai ser isso, né? Vocês podem complementar com a gente, claro, sobre a criação de hábitos. E é curioso porque pesquisando os diferentes métodos, de onde eles vieram, como aplicar, etc., é que nem a parte dos métodos de produtividade, né? Eles são parecidos, no diagrama vem aí, tem uma sobreposição, mas talvez um funcione melhor por uma coisa específica para cada tipo de pessoa. Então a gente vai trazer alguns deles aqui. E tem um que é muito curioso, que eu aprendi fazendo essa pauta, que é o seguinte. Existe, eu já tinha ouvido falar, da regra dos 21 dias, que para criar um hábito, você tem que repeti-lo por 21 dias, porque aí ele passa a entrar, você internaliza, etc., e que isso passa a fazer parte aí mesmo do seu dia a dia e você criou um hábito. O problema é que isso é o maior mito, não é isso. O que não quer dizer que você que seguiu essa regra, que criou um hábito, que você tem um hábito de mentira. Não, que bom, você fez o hábito. Mas olha como as coisas vão... O telefone sem fio vai criando acho que esses mitos mesmo, né? É o seguinte, teve um cirurgião, que ele era cirurgião plástico, que é o Maxwell Maltz, e ele escreveu um livro chamado Psicocibernética. E nesse livro ele fala o seguinte, os meus pacientes, eles tendem a levar 3 semanas para criar costume com algo novo do corpo deles, né? Porque eles são plástico, então fez uma cirurgia qualquer, etc. Em 3 semanas a pessoa passa a ver aquilo como o novo real ali, o novo normal, sei lá, o corpo dela mesma e não a novidade, né? E isso, né, ele escreveu o livro, foi recontado, virou. Você precisa de 3 semanas, 21 dias para criar um hábito novo, porque aí funciona. Não é por aí. Estudos que vieram depois, e antes também, né? Mas antes e depois disso, mostraram que isso é óbvio. Varia muito de pessoa para pessoa e a variação é de 18 até 254 dias. Então, na média aí, dá mais ou menos uns 2 meses para aí sim criar mesmo o hábito. E acho que isso pode complementar com os métodos aqui que a gente vai trazer, né? Com umas diferenças
entre eles, mas eu achei muito interessante ver como esses telefones sem fio e esses mitos vão se criando sobre os life hacks, né? O jeito de você enganar seu cérebro para fazer a coisa, etc. O que não é pra dizer o quê? Se você fez por 3 semanas e funcionou e virou um hábito, que bom, você poupou aí muitos dias para fazer a criação desse hábito. Né? Foi mais fácil do que para muita gente. Eu nunca medi o tempo que eu levei para adquirir um hábito novo. Até porque a gente não percebe muito isso, a gente está tão envolvido ali no hábito em si que só depois que você incorporou, você realmente assume que incorporou. Agora, eu acho que tem um condicionamento psicológico aí também. A pessoa acredita que vai levar 21 dias, aí ela conta os 21 dias e ela realmente acredita que incorporou aquele hábito. Então, ela está condicionada a acreditar que realmente incorporou e talvez isso gere um engajamento ainda maior. Quem sabe não seja isso, né? Mas é interessante, né? Os tempos variam de pessoa para pessoa. Também acho esquisito, né? Você fixar em 21 dias. Eu acho que tem mais uma questão de marketing também aí porque tem um marketing também de livros, cursos e muitas coisas envolvendo hábitos e produtividade. Mas fato é que nós somos diferentes, né, gente? Algumas pessoas são mais lentas para adquirir hábitos, algumas pegam rapidinho, tem também a vontade, a disposição, às vezes, eu quero parar de fumar, mas não quero tanto assim, então isso também atrapalha. Eu vejo pelos meus gatos aqui também, né? Quando eu coloquei uma portinha, inverno aqui em Curitiba é complicado, né? Mas tem uma portinha para eles saírem, usar o banheirinho deles que fica na parte de fora da casa. E eu percebi que entre eles, alguns aprendiam a usar a portinha mais rápido que outros e virava um hábito. Outros ainda estranhavam, eu fazia o caminho antigo, dava a volta para sair de casa. Então, se até entre os gatos tem essa diferença, imagine entre nós humanos com todas as nossas diferenças e idiosincrasias, né? Então, não se prenda à data, se prenda a cumprir aquele hábito, monitore, anota todo dia, use um appzinho bem legal, use o método SMART, que a gente vai falar daqui a pouco, para que suas metas sejam realistas, e foque nisso. Não fique pensando que no dia tal você já vai estar totalmente habituado, que não é bem assim, né? Isso me lembra um pouquinho também uma outra descoberta que eu fiz nos últimos anos sobre o mito dos 10 mil passos, né? Que esse lance de que a Organização Mundial da Saúde recomenda 10 mil passos é uma balela, não é nada disso. Isso nasceu nos anos 60, uma campanha do produto japonês, que era de um pedômetro, e aí isso foi, o telefone sem fio fez virar também os 10 mil passos. Por outro lado, se você, assim como eu fiz por anos, dá os 10 mil passos por dia, que bom, você está mais saudável. Não é de mentira que você está mais saudável, né? É que nem um quadrinho que eu vi uma vez de... comprovado que, sei lá, a mudança climática é um boato. E alguém falou assim, nossa, quer dizer que a gente tornou o mundo um lugar melhor a troco de nada? Então se você deu os 10 mil passos e está saudável com isso, que bom, melhor do que dar 0 passos e não estar saudável, né? Então tem esses mitos aí que vão se criando. E para esse lance dos 21 dias da regra, eu penso mesmo na pessoa que vê esses 21 dias como um rito de passagem, talvez, né? Uma muleta emocional. É uma muleta. Ao fim dos 21 dias é tipo uma formatura. Agora eu estou habilitada a ter isso como hábito na minha vida, porque eu durei os 21 dias. Pode ser também, você cria o hábito do mesmo jeito, né? Acho que é igual aos 10 mil passos. É verdade. Já o método SMART, esse é bem mais objetivo, né? E bem mais... Não tem um componente psicológico tão grande, mas te coloca nos eixos para você manter o foco. Exatamente. Eu acho que a gente trouxe ele quando a gente falou sobre, acho que os métodos de produtividade com Getting Things Done, etc. Mas ele também vale para hábitos. E o bom desses métodos todos é isso, né? Você consegue adaptar eles para fazer gerenciar e-mails ou fazer as tarefas, né? Mas o SMART é o seguinte, é um acrônimo que funciona bem em inglês, mas é para você definir os objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. É um monte de coisa, né? Mas na prática é o seguinte, quanto mais tangível é o objetivo, o acompanhamento, a mensuração de resultado, maior é a chance de você aderir a isso como a criação de hábito e de ter sucesso, porque você consegue ver e avaliar cada passo desse processo inteiro. Então assim, ao invés de você falar, eu quero ser mais saudável, se você for adaptar isso para o SMART, assim, eu vou caminhar meia hora por dia, 5 dias por semana,
durante o próximo mês inteiro. Porque aí você consegue ter o feedback do quanto isso está funcionando. E a gente vai falar sobre os outros métodos, mas o quanto isso está fácil ou difícil de entrar e você ajusta, vai adaptando, né? Então, quero ler mais. Não, no Smart aqui. Eu vou ler tantas páginas por dia antes de dormir durante os dias da semana. Então você consegue desmembrar isso, né? Você mensura coisas. Isso é uma coisa também que a gente até comentou na semana passada, quando a gente falou sobre o método super interessante do Marlon Serosino, que eu vou deixar de novo aqui na descrição, que é assim, ele tem lá para a parte de cuidar da mente, da alma, do corpo, etc., a mensuração e o resultado. Ele até falou, o que eu estou fazendo aqui, eu vou interpretar o que ele disse, tá? Quase não está alcançável, né? A parte de saúde, fazer a corrida, etc., 75% de cumprimento da tarefa ao longo do ano, mas se para ele funciona como um motivador para chegar lá, porque é difícil, beleza, né? Ficou uma coisa alcançável, apesar de ser muito difícil. Relevante e temporal são duas coisas também que você precisa entender como é que isso vai funcionar, entrar no seu dia a dia. E sobre esse método inteiro, eu vou deixar aqui na descrição do episódio alguns estudos que compararam quem está seguindo isso com quem não está seguindo nada, né? Então, por exemplo, um lá do Michigan State University, eles concluíram que as pessoas que fizeram bonitinho o método SMART, elas conseguiram 76% de sucesso na taxa de sucesso para atingir o objetivo, em comparação com quem não fez esse método e que atingiu só 43%. É um número alto, mas quem seguiu é quase o dobro, né? 76% para você cumprir é relevante, né? E um outro estudo, né, da Universidade da Califórnia mostrou que esse método SMART, ele aumenta as chances de você ter sucesso na parte profissional, parte de carreira, etc. Né? Isso, eles concluíram lá que quem está seguindo esse método tem até 10 vezes mais chance de atingir os objetivos, então fica muito mais até do que esse outro da Universidade de Michigan, seguindo isso, né? Então ele parece uma coisa mais... Acho que por ser bem mais parrudo, tem a parte específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal, parece uma coisa mais profissional, né? Voltada para processos grandes, longos, mais difíceis. Mas você quebrar isso nessas categorias pode funcionar super bem, e os dados mostram isso, do que, no mínimo, você não fazer nada disso, né? Isso da relevância é fundamental, né? Eu citei o exemplo parar de fumar, então você quer parar de fumar, mas não quer tanto assim. Eu quero perder 15 quilos, mas não quero tanto assim, não quero parar de comer minha sobremesa, tudo, né? Então, essas mudanças que envolvem percepções corporais, né, saúde, a mente, são as mais difíceis. E se você não consegue ver tanta relevância assim, embora você saiba que às vezes até a sua vida está em risco com relação à mudança desse hábito, você vai ter que trabalhar a relevância na sua mente, muitas vezes com terapia, né? Por isso que quem faz uma bariátrica, por exemplo, é mandatório acompanhamento psicológico, porque são mudanças muito drásticas na sua rotina e na percepção do seu corpo. E eu acredito que para deixar um vício é a mesma coisa, para adquirir hábitos mais saudáveis é a mesma coisa. Às vezes você não está pronto psicologicamente para abraçar aquele novo hábito. Então, tudo isso tem que ser relevado, tem que ser considerado também na hora de você avaliar a relevância. Procurar uma ajuda externa, com certeza vai mudar a sua percepção de relevância naquele objetivo. É isso aí. E colado nele, eu vou trazer aqui um que chama Modelo de Comportamento de BJ Fogg, que é o seguinte, todos eles eu vou falar, é parecido com o anterior, mas... Então, ele é parecido com o anterior, mas ele desmembra em 3 elementos principais, que são a parte de motivação, e é o quê? Você tem a vontade de fazer aquela ação, né? Focar no benefício que isso vai te trazer. É quase aquele jobs to be done, que não vou dar para explicar aqui hoje, mas é parecido. Você quer ficar mais saudável, por exemplo, né? Isso é a motivação. Capacidade. Como que a facilidade ou não de você fazer essa ação, você pode desmembrar, simplificar essa ação ao máximo para ficar mais fácil mesmo de fazer, especialmente de começar para fazer a criação desse hábito. E a palavra da moda, prompt, né? Qual que é o gatilho que vai começar esse comportamento? Então, se vai ser a criação de um lembrete, ou um contexto específico, tipo depois do almoço, antes de dormir, coisa assim, para ter uma coisa natural do seu dia a dia que dê início aí, o gatilho mesmo, a esse comportamento. Então, sei lá, você quer beber mais água, né? Você bota a garrafinha sempre visível, tem perto ali, que isso já na verdade é o prompt, né?
Então, escolhe uma garrafa que é mais fácil de você usar, levar para lá e para cá, que entra na parte da capacidade. E também, né, hidratação, mais saudável, até mais disposição, aquilo tudo é a parte da motivação. Então, academia, mesma coisa, né? Qual que é a motivação? Ficar mais saudável, ficar mais flexível, aguentar mais as coisas do dia a dia, etc, né? Então, você, dentro disso, o que é a academia? Academia, nossa, que saco, tem que puxar aquele monte de ferro. Não, dentro de fazer academia ou de fazer exercício, tem 1 bilhão de coisas que você pode fazer. E aposto que algumas talvez você goste. Foca nelas, né? Começa com elas e aí você identifica dentro disso o que te dá mais prazer para facilitar a criação desse hábito. E isso é uma das coisas que eu vi nos exemplos todos que eu busquei, etc., que eu vi que é mais comum, que é sempre associar a uma atividade diária que você já faz, que você já tem, né? Isso ajuda até também a operacionalizar a criação do hábito. O que isso quer dizer? Para mim, por exemplo, eu tenho dia e horário específico. Eu tenho segunda e quarta às 3 da tarde, sexta às 5 da tarde é academia. E pronto, eu planejo meu dia em torno disso quando ele está ocupado. Eu tento ao máximo não perder isso e assim, dentro do meu dia a dia que eu sei que eu tenho o privilégio enorme de trabalhar a partir de casa, de eu ser o meu próprio chefe, conseguir montar meu horário, mas sei lá, em 3 anos quase, eu precisei não ir 2, 3 vezes, precisei trocar o horário umas 2, 3 vezes também, então criar essa regra mesmo de calendário e fazer o máximo para cumprir, funciona, engata e vai. Verdade. Né? Então, por exemplo, alguns outros exemplos, né? Benefício de alimentação saudável de uma dieta, né? Então, você, com mais energia, prevenção de doenças, por exemplo, isso seria a motivação, né? Agora, capacidade. Você simplifica como é que você compra os alimentos, como é que você prepara os alimentos, já deixa lá as refeições da semana inteira planejadinhas, bonitinha, deixando na geladeira, planeja mesmo as refeições. E a parte de gatilho, de prompt, né? Coloca a fruta ali, vegetal, fica mais fácil de você visualizar, pegar na cozinha, passou ali, putz, vou pegar a banana, putz, vou pegar ali a maçã, já tô com o pepino cortado na geladeira ali, vou pegar ali para dar uma beliscada. Então essas coisinhas, né, para você ter ao longo da semana, já podem funcionar como gatilho. Uhum. E na hora de elaborar isso, às vezes aparecem problemas no meio do caminho. Você pode adaptar também os seus objetivos, quebrar as tarefas cada vez em tarefas menores e menores e menores, né? Um exemplo, eu quero emagrecer, mas isso é uma coisa muito ampla, muito genérica, né? Aí você já define, não, eu quero emagrecer 10 quilos até o fim do ano. Tá, isso já é mais específico, mas como é que você vai chegar lá? Eu vou me matricular na academia e vou fazer dieta. Tá, mas vai fazer dieta como? Não sei nem por onde começar. Então você vai lá no nutricionista, ele vai elaborar um plano para você e fica mais fácil. Você só tem que cumprir aquela tarefa, né? Não tem muito sofrimento mental. Se eu vou fazer isso e só seguir a rotina no seu dia a dia. Mesma coisa academia. Um professor vai elaborar um treino para mim e eu vou me preocupar com a execução do exercício, né? Então isso facilita bastante. E essas mudanças que vêm no meio do caminho, você tem que estar muito consciente que se você não está conseguindo cumprir, as mudanças são necessárias, né? Beber mais água, por exemplo. Puxa, eu não consigo beber 2 litros de água por dia, não estou acostumado. Diminua para 1 litro, então, no começo. Comigo, essas coisas incrementais, tanto para adquirir quanto para perder hábitos, funcionam muito bem, tá? Eu nunca corto de cara, porque eu vou acabar voltando depois. Então, vai diminuindo. Substitua, então, parte dessa água por água com gás, então, que de repente você gosta mais, ou então você está muito acostumado com refrigerante, tá difícil de largar refrigerante. Troca por água com gás, porque tem o gostinho que te lembra, tem uma coisa mais emocional envolvida e te mantém no prumo. Daqui a pouco você vai estar facilmente bebendo aí os 2 litros que você quer no dia, se for esse seu objetivo. E para emagrecer, a mesma coisa. Você vai estar tão preocupado ali, de repente, tô comendo 100 gramas de carboidrato por dia, 200 de proteína. Você está tão focado com essas micro tarefas que você acaba não percebendo os benefícios chegando, a não ser depois de muito tempo. Isso te dá um up, porque o tempo está passando, você está todo no piloto automático ali, que de repente parece que você emagreceu. Você se olha no espelho, hoje eu estou mais magro, né? Isso acontece muito. Então, quebre as tarefas, quebre em micro tarefas e mude coisinhas ali no meio, se for para te manter no foco, tá bom? E um complemento que eu quero trazer é o seguinte, né? Para quem prestou atenção, deve ter notado que você consegue unir, por exemplo, o Smart e o BJ Frog, né?
No Smart você tem a coisa específica, mensurável, alcançável, etc. Como é que você faz isso? Você aplica o BJ Fogg. BJ Fogg, né? A motivação, capacidade e o prompt podem ser o jeito que vai te motivar a fazer a tarefa que depois você mede, se alcançou, etc. com esse método Smart. Então dá para combinar isso tudo, né? Que também é um jeito interessante. Exatamente. Agora eu vou trazer um aqui que ele beira a autoajuda, mas esperem, não se desesperem. Talvez ele seja útil. Que é o seguinte, é de um livro que ficou famoso há algum tempo, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele fala o seguinte, sobre o loop do hábito. São 3 componentes, parecido até também com esse do BJ Fogg, né? Que você tem o gatilho, a rotina e a recompensa, que é uma coisa que a Bia já falou, né? Que é uma coisa que funciona muito bem pra você, né? Funciona muito comigo, Ai, recompensa, eu sou o cachorrinho de Pavlov, eu funciono muito bem com recompensa e eu sou chata, se eu não cumpro, eu me puno mesmo, eu sou ao mesmo tempo cachorrinho e ao mesmo tempo eu sou sádica comigo mesma, né? Se eu tenho uma meta e eu não cumpro, não ganho recompensa no final. Mas isso você pode fazer no seu dia mesmo, se você está procrastinando muito, está muito em rede social, o próprio hábito pode servir como a sua recompensa no final do dia. Ah, hoje eu cumpri isso que eu queria fazer, então eu vou me presentear com meia hora de YouTube, meia hora de TikTok, sei lá. Então, além de você controlar o vício, você cria um sistema de recompensa baseado nas suas metas de produtividade, né? Comece sempre também com metas modestas, tá? Eu falei da questão incremental. Comece devagar, tirar o açúcar, tire aos poucos, cortar refrigerante, diminua a quantidade primeiro, até chegar bem pouquinho e enfim você conseguir cortar, substituir por água com gás, como eu falei, né? Então esses vícios, eles mesmos podem ser a recompensa no final do dia, né? Poxa, eu não tomei refrigerante, então a minha recompensa vai ser só 100 ml de Coca-Cola no fim do dia, né, por exemplo. Poxa, já é um avanço e tanto. E fica tão menos sofrido, sabe? Quando o negócio é incremental, porque parece que você não tá punindo o seu corpo, né? O seu corpo sente falta de certas coisas. Então, vale super a pena você se recompensar e se punir, às vezes, com a própria coisa que você está querendo modificar. Esse das incrementais, a gente até vai trazer um método que é mais específico sobre isso. E, de novo, né, dá para ir combinando eles, etc. Mas dentro dessa estrutura do Charles Duhigg, né, que você tem o gatilho, a rotina e a recompensa, vou exemplificar, né? A parte do loop. Cada hábito que você faz tem... O gatilho vai ser o início, então, um exemplo. Quero aprender uma habilidade nova, programação, por exemplo. O gatilho você configura lá um ambiente específico no seu trabalho, do computador, para estudo, coloca um método de foco que já vai deixar desligar as notificações e já vai deixar os programas certos abertos. Se uma coisa que está contida no computador desliga a internet, por exemplo, você cria o ambiente para favorecer especialmente esse início, essa saída nessa maior aí, para, nesse caso da programação, começar o estudo mesmo, né? Rotina. Aí é meio a parte mais autoexplicativa da coisa toda, né? Que você acha, vou voltar ao lance da academia, marca um horário, reserva na agenda, associa isso a uma coisa que você já faz todo dia, tipo dormir, né? Então, antes de dormir, tudo bem que é computador, luz não é bom, etc. Vocês entenderam, né? Acha um momento aí, depois do almoço ou antes de sair para almoçar, aquela meia horinha lá para fazer o curso, enfim, fazer coisa assim. E a recompensa, acho que a Bia exemplificou bem, né? Não fez isso, não vai comprar caneta nova. E pronto, lide com isso. Né? Então, é um jeito de... Boa. Verdade. Com comida funciona também super bem, sabe? Porque, como eu disse, né? Você gosta muito de comer aquilo, né? A Coca-Cola, o refrigerante, o docinho, né? É muito penoso você simplesmente tirar aquilo da sua vida. Você nunca vai adquirir um novo hábito, né? Então, o próprio docinho no final do dia vai ser a recompensa por você não ter comido doce o dia inteiro. É o cachorrinho de Pavlov mesmo. E esse, especificamente, desse que a gente falou até agora, ele, por enquanto, pelo menos, vai ter um agora a seguir, mas por enquanto ele é o que mais ajuda a você quebrar os hábitos ruins, né? Então, hábito ruim geralmente está muito associado ao quê? Ao gatilho, né?
E aí a parte de mudança de hábito mesmo, que é a principal, né? Então, tipo, comer o doce depois do almoço, né? Ah, putz, quero emagrecer, quero não comer tanto doce, etc. Você, dentro disso, você consegue colocando o objetivo, colocando o benefício na sua frente. Estou misturando todos eles aqui para ver como dá para fazer isso, mas de quebrar esse hábito. Ao invés de comer o doce, é que nem o que a Bia falou, né? Ao invés do refrigerante, toma água com gás. Vai dar aquela coceirinha igual na garganta, aquele geladinho, etc. Mas tem os malefícios todos, o açúcar, enfim, aí, do refrigerante. Então, esse específico, eu acho que desses que a gente falou até agora, é o que mais pode ajudar a quebrar os hábitos ruins, que é um outro jeito de falar sobre ter hábitos melhores, né? Mas ainda assim, e é claro que esse, como é baseado no livro, tem o link aqui na descrição. Agora, para fechar aqui esses métodos, tem o Kaizen, que ele é japonês, né? E ele o significado é melhoria contínua. Isso. É a parte iterativa de você criar o hábito, começar com uma sementinha do hábito e a partir disso ir ajustando para ele ocupar um espaço, ter uma importância, ter um resultado cada vez maior e você, com base nisso, já vai fazendo, avalia, ajusta para seguir crescendo. Acho que a Bia deu um exemplo disso agora há pouquinho, que acho que é aqui no Kaizen, de você criar o hábito com o comecinho expandindo, é o que cabe melhor, né? E é bem japonês isso. Eu vejo muitos vídeos assim para você criar o hábito do estudo, né? Às vezes você tem lá os japoneses, os coreanos estudando 7, 8 horas por dia. Você que só quer fazer uma faculdade, quer fazer um vestibular, um concurso, não consegue nem estudar 1 hora, né? Como é que você vai fazer para estudar 7 horas? Então você tem que fazer isso incrementalmente. Coloca meia hora por dia que seja, mas faça isso todos os dias. Você nem vai perceber passar. Faz um pomodorozinho ali, 2 tempos de 15. Nossa, mas no primeiro dia você vai ter que pensar, mas é só isso? É só isso. Não inventa moda. Fica ali 1 semana estudando meia horinha, na outra semana aumenta para 1 hora, depois para 2 horas. Quando você vê, você vai estar estudando aquele tempo que originalmente era o que você queria na sua rotina. Isso é muito japonês, os japoneses usam muito isso para estudar, para adquirir um novo hábito, no sentido de habilidade, skills, né? Por exemplo, eu quero aprender a programar em Python. Então, mesma coisa, em tudo incremental, aprendizado incremental. Então, esse aprendizado incremental realmente é bem japonês e funciona super bem para outras coisas que não são só estudos, tá? Que depois de olhar esse método que eu percebi, quando eu comecei a fazer a corrida, eu comecei a usar o app da Nike, que o meu irmão me recomendou, e eles meio que usam esse método, que é o seguinte, a primeira aula, se não é isso, é uma coisa muito parecida com isso. O efeito foi meio esse que me causou, assim, fala, cara, você não precisa correr, escuta, durante 1 quilômetro aqui, escuta eu falar pra você como é que vai ser o nosso planejamento de corrida. Ele vai falando, etc, você começou ali correndo, ou andando rápido, que seja, andando devagar 1 quilômetro, e com base nisso, agora você pode fazer o seguinte, pega esse 1 quilômetro, tenta reduzir 2 minutos desse 1 quilômetro que você levou para percorrer. Agora vamos correr 2 quilômetros, não precisa fazer rápido. Agora faz esses 2 um pouquinho mais rápido e vai aumentando com base nisso, né, justamente essa parte da iteração. E aí a parte de avaliação e ajuste é o quê? Você vê se está funcionando, se não está doendo, né, porque aí você ou interrompe ou busca métodos alternativos, etc. Então isso para exercício físico. O passo pequeno é o quê? Começa com 5 minutos dessa caminhada, que seja, ou de qualquer outro, pode ser a esteira, pode ser a bicicleta, etc. Vê, avalia o corpo, vê como é que fica, etc. De 5 vai para 7. Nesse 7 faz mais rápido, né? Você vai aumentando ou a intensidade ou o peso mesmo, o volume, enfim, né? Isso pode ser para você melhorar a sua dieta. Então você, sei lá, substitui primeiro o refrigerante pela água, que seja, que é o exemplo daqui, né? Agora, no prato, bota um pouquinho, faz um legume no domingo, compra uma abóbora cabotiá, faz ela para durar a semana inteira, já deixa pronta. E aí na segunda-feira você vai colocar um pouquinho. Depois da abóbora, você já entrou no esquema de fazer abóbora, vai botar um brócolis também. E vai aumentando isso, equilibrando melhor. Não vou fazer só legume também, mas vocês entenderam aqui o que dizer, né? Isso a gente falou semana passada, né? Pensa no quanto tempo no último ano você gastou numa rede social e se você tivesse cortado isso pela metade e usado esse outro tempo todo para aprender uma habilidade nova, tocar um instrumento, falar um idioma, etc. Né? É um pouco de incentivo pela culpa, não sei, talvez, mas dá para ver o benefício ao longo de 1 ano, ao invés de meia hora, 15 minutos de Instagram, 15 minutos por dia ao longo de 1 ano inteiro, você não virou o Django Reinhardt, mas você já aprendeu a tocar o violão numa boa, né? Então essas coisinhas
ajuda mesmo a criar o hábito. E é claro que a gente vai deixar o link para todos esses métodos aqui, a explicação, enfim, né, para vocês se aprofundarem na descrição. A gente quer, é claro, saber de vocês também se tem outros métodos, aplicativos também que ajudem a fazer isso. A gente sempre trouxe aplicativos aqui, então alguns podem ser repetidos, mas sempre pinta aplicativo novo, uma ferramenta nova, plataforma nova. A gente quer muito aprender com vocês também, métodos. Fala assim, putz, eu tentei esse aqui não funcionou, mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso aqui e, pô, deslanchou. Agora eu falo japonês, mas isso ajuda, tá? Então mandem pra gente, é muito importante. Pode ser em gigahertz.fm/feedback ou direto com a Bia no Telegram e no Twitter também, né, Bia? Isso, no Telegram, @BiaKunze e no Twitter, Garota Sem Fio. E valorize as pequenas conquistas, tá? Às vezes você quer começar a correr e pela primeira vez, quando você conseguir correr 5 minutos, depois de caminhada, depois de fazer um treino intervalado, pela primeira vez você conquista 5 minutos correndo, sem parar. É pouco. Para você não é. Valorize, então, se você não conseguia nem subir um lance de escadas antes, né, sem ficar ofegante, valorize esses 5 minutos e use isso como motivação para daqui a um tempo estar fazendo 10, né? Se recompense, valorize. Cada um tem o seu tempo de ter suas conquistas. Para algumas pessoas, certas coisas são fáceis, para você não. E assim como o oposto também pode acontecer. Então, uma conquista nova tem que ser valorizada e você precisa se recompensar, sim, tá? É isso aí. Eu quero, para finalizar o episódio, agradecer a vocês que ajudam o Área de Trabalho a chegar mais longe, com reviews, com avaliações, com recomendações. Se você acha que esse episódio vai ajudar alguém, manda para essa pessoa, vai ser um prazer poder passar a contar com a audiência de mais essa pessoa também aqui. Obrigado a quem já faz isso. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, gigahertz.fm/adtrabalho/96 e tem nas notas aqui também do episódio. Obrigado a Vero, a assinatura de cafés especiais e a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje e a você, Bia, por semana após semana ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, por me convidar para participar desse projeto tão incrível. A Sotes e a Vero, nossos patrocinadores que viabilizam esse episódio e também os nossos ouvintes sempre mandando dicas, sugestões, comentários e eu vou repetir aqui para vocês, tá? Twitter, @Garota Sem Fio e Telegram, @BiaKunze. Professores, usuários do ChatGPT, em especial, mandem suas opiniões sobre coisas que comentamos aqui nesse episódio. Você que quer mudar de hábito, o que você está fazendo para mudar? Você que conseguiu vencer um vício, mudou um hábito, o que você fez para mudar tão radicalmente isso na sua vida? Vamos adorar saber. E se vocês não quiserem dizer o nome, não tem problema, a gente não fala. Mas nós queremos saber porque a gente valoriza muito os nossos ouvintes aqui, tá bom? Então, me procurem e não se esqueçam de mandar também prints, links e tudo que mais que vocês quiserem compartilhar com todos. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e também no Threads. Apresento aqui na Gigahertz o A Fonte com Felipe Espósito às segundas e a área de transferência com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, e também com o Guilherme Rambo, isso sai às sextas-feiras. Apresento para a Alura, sai sexta-feira também, o Hipsters Fora de Controle, que é sobre inteligência artificial, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre a confusão envolvendo o review do Marques Brownlee para o AI PIN, e também o que pode ser do futuro é dispositivo, agora que os primeiros reviews não foram tão positivos, vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.